Então, as relações constitutivas que nós temos para esses elementos que nós temos nesse sistema massa, mola e amortecedor, nós teremos duas, né? Então, a da mola e do nosso amortecedor. Porque a nossa massa, nós teremos apenas a nossa massa. Nessa parte da mola, nós vamos aplicar a lei de Hooke. Então, que lei é essa, né? Essa lei, ela estabelece que quando a gente tem uma mola que ela está sendo deformada, por alguma força externa, nós vamos ter uma força elástica que vai ser exercida na mesma direção, só que no sentido oposto a essa força que é aplicada. Ou seja, nós temos ali uma mola, nós vamos deformar essa mola. Só que aí ela tem uma força que vai tentar restaurar ela para o tamanho original. E essa força ela vai ser oposta, do sentido oposto ao que a gente vai estar aplicando. E por isso, né, nós temos um sinal aqui de negativo, que vocês podem observar esse menos. O Ks é a constante, né, que cada mola vai ter. Então, cada mola vai ter essa constante elástica. E o nosso X é quanto essa mola ela deformou. E dessa forma, nós teremos a nossa força elástica para a nossa mola, para uma mola ideal, né? Então, sempre que a gente está trabalhando, né, na engenharia, a gente trabalha com coisas ideais para a gente conseguir colocar de forma matemática. E a nossa força para um amortecedor, né, a força do amortecedor, vai ser a nossa constante do nosso amortecedor vezes essa X. Aí vocês conseguem observar, nós temos um X e um pontinho. Então, o que significa esse X e um pontinho, né? Quando nós encontramos esse deslocamento com o ponto em cima, a gente viu já, o X ele é um deslocamento, uma deformação que nós temos da mola. Quando nós temos esse pontinho em cima, vai ser a parte do nosso deslocamento, né? Então, ele vai... Esse X com o pontinho que nós temos, esse X nós estamos fazendo, quando ele não tem nenhum pontinho, é em metros, né? Em metros, em centímetros. Então, vai ser um determinado deslocamento ali que nós temos em metros. Quando nós temos um pontinho, significa que ele sofreu uma derivação. Então, ele vai sofrer uma derivação por função do nosso tempo. Então, nós vamos ter, então, dessa forma, metros por segundo. Então, quando nós encontramos esse X com um pontinho, é a mesma coisa que a gente tivesse um metros por segundo, né? Então, a parte de derivadas. Então, esse amortecedor real, ele leva em conta a constante do amortecedor e a parte da velocidade. Então, por isso que nós vamos ter o X e esse pontinho em cima. Pela segunda lei de Hooke, pela segunda lei de Newton, então, pela segunda lei de Newton, nós vamos ter que a força resultante, né, que vai agir sobre um determinado corpo, é o produto da massa pela sua aceleração. Então, a gente até, relembrando o que a gente viu da força do amortecedor, nós tínhamos o X e um pontinho, ou seja, a primeira derivada. Quando nós temos o X com dois pontinhos, vai ser a segunda derivada, né? Então, nesse caso, vai ser o M, né, da nossa massa, vezes a nossa aceleração. E por que a gente coloca nessa parte de derivada? Aí vocês já vão entender que aí a gente vai aplicar a parte do teorema de Laplace. Então, por isso que nós trabalhamos essa parte de derivadas. Mas lembre-se, quando a gente tiver apenas um X, sem pontinho nenhum, vai ser ali o nosso deslocamento, em metros, em centímetros. Quando nós tivermos o X com um pontinho, ele se refere à nossa velocidade. Então, nós vamos ter um determinado deslocamento por um determinado tempo. Já quando nós temos o X com os dois pontinhos, né, vai ser a nossa aceleração. Então, nós vamos ter, né, o nosso deslocamento por esse tempo, só que aí a gente vai ter segundos ao quadrado, né? Então, metros por segundo ao quadrado. Dessa forma, então, nós vamos utilizar a parte de derivadas. Então, se nós vimos ali, né, como que é a nossa segunda lei, na nossa segunda lei nós vamos ter a massa vezes a nossa aceleração. E vai ser o somatório das nossas forças. Aqui vai ser o somatório das nossas forças, será a massa vezes a nossa aceleração. Então, nós vamos somar todas as forças que nós temos nesse nosso sistema. Então, quais forças nós temos? Nós temos a força da nossa mola, nós temos a nossa força do nosso amortecedor e a força que a gente tem ali, a força inicial, né, que é a força I, que vai ser a força que a gente vai
tirar esse nosso bloquinho da nossa inércia. Então, a gente vai somar todas essas forças. Substituindo, então, essas equações pelas equações que a gente já conseguiu determinar, nós vamos ter, né? Aqui continua igual. Nossa massa vezes a nossa aceleração. Eu vou falar com uma aceleração para ficar mais fácil para vocês, né, entenderem. Então, esse x com dois pontinhos é a nossa aceleração. Menos o nosso KS vezes o nosso x, que é a nossa força elástica, ou seja, a força da nossa mola. Menos o B vezes o nosso X, primeira derivada aqui então é de velocidade, então essa aqui é a parte do nosso amortecedor, nossa constante do nosso amortecedor vezes a nossa velocidade e mais a nossa força inicial, né? Essa nossa força para a gente começar a ter esse nosso processo. Conforme eu falei para vocês aqui, nós vamos aplicar essa parte de derivadas. Então, quando nós temos x dois pontos, x com dois pontos, significa que nós vamos ter o deslocamento, esse nosso xt aqui, o nosso deslocamento vai estar em função do nosso tempo, né? Então, se a gente colocar na parte de